Vamos já para a nossa primeira pauta, que foi a derrota, né, do Ceará 1-0 para a equipe do Internacional lá em Porto Alegre, né? Manhã de domingo chuvosa, né, gelada, né, melhor dizendo, lá no sul do país. E o Ceará não conseguiu aí trazer um pontinho lá do sul do país, mas Léo Fontinelli, me pareceu que foi um jogo que o Ceará merecia uma sorte melhor, né? Não foi um jogo ruim, pelo menos na minha visão. Vou passar a bola para você, mas foi um jogo que o Ceará competiu, né? Fora de casa, 10 graus, enfim, contra o Inter, que é um time muito forte, né? Tá ali na parte de baixo, mas obviamente é algo momentâneo, não vai ficar ali por muito tempo, inclusive já vem de 2 vitórias consecutivas. E o Ceará competiu, né? Mas esbarrou mais uma vez na questão da criação e da finalização, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Ceará, eu lembro que ele não marcou gol contra o Atlético Mineiro, né, na derrota, aí marcou contra o Fortaleza, mas não marcou já contra Corinthians e Inter. Então, de 4 jogos, 1 gol, contando só o Campeonato Brasileiro. Se a gente contar a Copa do Nordeste, a classificação foi nos pênaltis. Não conseguiu fazer gol no Sport. Então, essa limitação, tanto de peças, né? Hoje não teve o Mugni, por exemplo, que faz falta, né? O líder em assistências do time na temporada. Quero saber se você concorda, se o Ceará de fato merecia uma sorte melhor, e aí a gente depois pode entrar mais uma vez na questão do elenco, né? Que o elenco curto, mais uma vez, faz a diferença, ainda mais num campeonato brasileiro tão forte aí, com equipes que tem muito mais orçamento que o Ceará, e isso, no final das contas, acaba fazendo uma grande diferença. Boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde, Fábio. Boa tarde todo mundo aí ligado no 45 minutos. Todo mundo aí que está ajudando a gente a chegar nessa marca importante aí de 100 mil inscritos. E a marca que a gente já está perseguindo há muito tempo. A gente conta com você para divulgar, para deixar essa curtida, como o Fábio bem disse, hypar e continuar aqui fazendo a sua parte aqui, contribuindo para a nossa produção de conteúdo. Mas hoje, Fábio, eu acho que você fez uma introdução bem precisa relacionado à forma como o Ceará desempenhou. O Ceará hoje já vinha de uma cobrança recente, o Ceará vem de 4 jogos, ele marcou apenas 1 gol, dentro do Campeonato Brasileiro, são 4 derrotas, e essa sequência de derrotas só interrompida pela vitória contra o Fortaleza no Clássico, mas é uma vitória que já ficou no passado muito rápido. Ela ficou no passado no outro dia, e eu já trazia aqui na live pós-jogo, no sentido de que ela não alivia pressão. Ela alivia pressão em termos de tabela, mas a pressão hoje maior que existe dentro do Ceará e dentro da torcida, o sentimento da torcida, é relacionado à demora para trazer reforços. E é uma demora para trazer reforços em um time que claramente é limitado quanto a opções, que claramente é limitado quanto a quantidade, e isso é reforçado à medida que muitos jogadores saíram. Outros jogadores, como o Martins, que foi disponibilizado a negociação, ainda não acertou a negociação, mas também não vem sendo relacionado. Então, apesar do bom trabalho e do inquestionável momento, acho que o Departamento de Futebol do Ceará foi feliz quanto à montagem desse elenco. E esses méritos, eles precisam ser dados. Mas aí, quando a gente vira para a segunda página, a partir do momento que você consegue ser muito assertivo e fazer uma base para a temporada, e quando você precisa da qualificação, das peças que realmente vêm para dar uma sustentação à campanha, de peças que realmente vêm para trazer opções de jogo para o Léo Condé, essa boa montagem ela vai se esfacelando em questão do pensamento da torcida. Era uma cobrança que ainda existia algum resquício de cobrança sobre o próprio Léo Condé, mas hoje é uma cobrança que ela está totalmente direcionada ao departamento de futebol. E recentemente o presidente do clube teve muitos programas falando sobre isso, sobre contratações, e as perguntas sempre as mesmas, as respostas sempre as mesmas, e chegou a se ventilar que existia um jogador acertado, e nos últimos detalhes com o clube de origem travaram a negociação e ela não aconteceu. Então, assim, o tempo passa, o mercado, a gente sabe que a tendência é ele ficar mais fechado, e eu trazia a informação aqui também no último pós-jogo, falando justamente isso, que os alvos prioritários do Ceará nessa janela, eles foram procurados.
Eles foram procurados, foram contactados, negociações foram abertas, mas os nomes prioritários que o Ceará busca optaram por não responder nesse momento, justamente diante da perspectiva que o mercado vai abrir, e assim como vai abrir para o Ceará, vai abrir para todos os outros times. Até o momento, as movimentações dos times da Série A são muito tímidas, e esse jogador que tem uma determinada prateleira, tem uma situação parecida com o Marcelo Groi, com o Fortaleza, ele ouviu a proposta, gostou da proposta, mas não vou responder agora. E esse não responder agora, obviamente, é causado pela expectativa de quando o mercado aquecer, você buscar uma vaga num Grêmio, num Inter, num Vasco, e você não se comprometer nesse momento com outro time. A gente tem essa plena consciência e que o Ceará não é o destino favorito de um jogador de primeira prateleira, ele quer buscar um time do eixo. Mas isso em nenhum momento pode ser uma justificativa para a falta de contratações. O Ceará precisa de contratações tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade. E eu fui uma pessoa que tirei um pouco, geralmente assim, a figura do Bruno Tubarão, ela foi muito usada em tom de crítica, de erros do departamento, e eu tirei um pouco desse peso, justamente por ter a informação que o Bruno Tubarão é um cara que veio para ser G3, e que o fato dele ter chegado e se lesionado gerou, em torno do nome dele, uma repercussão negativa muito maior do que ela deveria ter. É um cara de G3 que veio ali para completar o elenco, é uma vaga ali que provavelmente era destinada a um cara da base, mas a base não produziu ali aquele jogador, então um cara para ser G3. Mas a partir do momento que esse cara que é G3 começa a vir sendo acionado constantemente, é preocupante. Porque o peso sobre a crítica da contratação do Bruno Tubarão, que é claramente limitado tecnicamente, ele era tirado justamente por ele ser um cara de G3. A partir do momento que esse cara, limitado tecnicamente, vem sendo acionado, vem sendo utilizado, vem sendo relacionado, existe claramente uma necessidade de reforço do elenco. E cada vez mais. A tabela acho que o Ceará conseguiu escalar bem essa tabela, mas ela chega em um momento crítico da temporada que a gente já esperava que ia acontecer. A tabela ia se fechar, a tabela ia ficar mais difícil, e o Ceará conseguiu chegar nesse momento com uma pontuação interessante de 18 pontos, e vindo de uma vitória no Clássico. A questão, que inclusive, o que pode se extrair de bom nesse recorte, apesar dos resultados negativos, ele vem sendo detonado, minado pela falta de contratações. O torcedor consegue compreender que o Ceará perdeu para o Botafogo no Newton Santos por 3-2, com poder de reação, tendo condições de empatar. O Ceará entendeu que foi um erro individual ali de cobertura, que um chute do Scarpa ali, de rara felicidade, ele conseguiu acertar o gol e perdeu para o Atlético Mineiro. Isso o Ceará consegue entender, o torcedor do Ceará consegue entender a partir do momento que vence um clássico, também um clássico amarrado, um clássico onde houve uma produção tática, uma produção ofensiva também muito pobre, que era repetido, eram erros repetidos que vinham sendo novamente vistos em campo. E eu acho que o jogo do Corinthians foi um jogo, para mim, marcante quanto à falta de repertório, à falta de peças, à falta de criatividade do Ceará. Um adversário muito limitado. O Ceará leva um gol ali numa falha individual. E se somando a todo o contexto que a gente consegue ver da falta de contratações, da falta de evolução, somando agora a essa derrota contra o Inter, e a gente puxa de novo para análise esse ponto que você destacou sobre o Ceará ter feito uma partida interessante, entre aspas, não obstante essa questão do passe final, do arremate final, do último passe antes do gol, dessa falta de criação de oportunidades. Eu acho que a gente viu hoje um Ceará que conseguia rodar bem a bola, a gente viu um Ceará hoje muito mexido, né? O Ceará sem o Mugni por uma questão de suspensão, e o Sobral também não jogando, né, por uma questão de desgaste físico mesmo. O Sobral é uma das peças que mais tem minutagem no Ceará nesse momento. Então, o Léo Condé abre mão e usa Matheus Araújo e usa Lucas Lima, que é outro jogador que acaba puxando um pouco a crítica para o departamento de futebol. Um orçamento muito enxuto, e o departamento de futebol opta por fazer uma aquisição usando metade do seu orçamento
para trazer o Lucas Lima. Obviamente que a gente sabe que é um valor parcelado, que é um valor que não vai comprometer totalmente esse orçamento para esse ano, mas é um jogador que custou aos cofres, é um jogador que ocupa espaço no plantel, mas é um jogador que não vem sendo acionado pelo Léo Condé. E a gente sabe que o Ceará precisa de volante, a gente sabe que o Ceará precisa de opções. Por mais que as características do Lucas Lima não sejam realmente as características de um volante de marcação, que é a maior necessidade do Ceará nesse momento. Então, ele traz para o jogo o Lucas Lima, traz para o jogo o Matheus Araújo, e eu percebo que com essas duas peças o Ceará tem um problema, resolve, entre aspas, e ameniza um problema que era muito recorrente, onde o Ceará perdia muito meio campo. O Ceará era um time que tinha muita dificuldade em se impor no meio campo, em termos de pegar uma segunda bola, daquela segunda bola que gera recorrência, que gera insistência. Você toca, a zaga recua, a bola volta, você recupera aquela bola de novo, e aí você tem uma nova chegada ao ataque. O Ceará tinha muita dificuldade nisso, e hoje eu vi que com essa composição do meio campo, houve uma melhora sensível em relação a isso. Ele também, o Condé optou também por inverter os pontas, né? O Galeano jogando invertido pela esquerda, o Pedro Henrique pela direita, é a posição do campo, o lado onde eu gosto mais de ver o Pedro Henrique jogando. Eu acho que ele vai melhor na direita. E a opção dessa inversão, eu acredito que não tenha sido só pela questão de privilegiar o melhor rendimento do Pedro Henrique, mas sim por proteger mais o lado ali que o Galeano estava pela esquerda, o lado direito de ataque do Inter, que, segundo a visão do Léo Condé, era o mais perigoso. Então, assim, toda essa modificação tática, e inclusive as modificações feitas durante o jogo, de certa forma, trazem o Condé para um contexto um pouco mais ameno em relação ao departamento de futebol. O Condé tentou trazer soluções tardiamente, mesmo que tardiamente, o Condé chegou a trazer soluções, e eu acho que essas soluções, de certa forma, trouxeram um efeito positivo. Acho que o Condé mexeu hoje mais cedo no time, ele colocou o Rafael Ramos, trouxe o Ailon ali, colocou o Ailon ali mais ou menos jogando mais aberto, colocou o Lourenço, ele fez mudanças que realmente, taticamente, trouxeram um novo desenho para o time. E era isso que se pedia do Léo Condé. Era que o Condé deixasse de ser tão pragmático, de fazer trocas óbvias de posição por posição, e quando não era posição por posição, eram sempre os mesmos jogadores. Então, o jogo do Ceará começou ali muito franco. Acho que o Ceará conseguiu, taticamente, se espalhar no campo melhor com essa formação do Condé. Mas é algo que a gente esbarra no velho problema do Ceará. É como se a gente estivesse fazendo sempre uma análise repetida, porque os problemas são os mesmos, e à medida que você vai repetindo, você tem muito menos vontade e você tem muito menos necessidade de repetir o que esse time tem de positivo. Não é novidade que é um time que compete, não é novidade que é um time que é sólido defensivamente, mas a gente vem enfrentando problemas que a partir do momento que o ataque não gera oportunidades, que o ataque não finaliza, que você vai assimilando essas derrotas e acostumando com elas, e que as falhas individuais te trazem um ônus de ter que fazer o gol quando o teu ataque não está fazendo gol, de quando você até está organizado taticamente, quando você até avança, enquanto você, inclusive, consegue, de forma muito suave, mas conseguiu dar uma dinâmica ofensiva melhor, que o Ceará conseguiu ser um pouco mais ágil com a bola, um pouco mais do que vinha sendo, e trazendo como referência um recorte mais recente, que é o jogo contra o Corinthians, que foi um Ceará moroso no ataque, um Ceará lento, um Ceará que lateralizava e quando tentava verticalizar de alguma forma um passe para ganhar campo, errava muito. Então a gente viu, de certa forma, um Ceará melhor distribuído em campo. Mas, pelo contexto, isso não traz alento algum. Isso, de certa forma, tira um pouco mais da responsabilidade do Condé e joga mais a responsabilidade para o departamento. E o Ceará fez um jogo franco, como você destacou. Assim, é uma equipe que está ocupando aquela posição na tabela ali, mas a gente sabe que a tendência é que não seja o lugar devido dela nesse momento, porque o Inter é um time que tem um elenco interessante. O trabalho do Roger sempre, né? É tradicional, a gente acompanha o Roger. Ele sempre tem aquele trabalho dele, sempre tem aquele prazo onde o trabalho começa a perder fôlego, né? Mas não deixa de ser um elenco qualificado, não deixa de ser um bom treinador. E o Ceará hoje, por mais que esse desafio fosse Jogou grande, descansado, né? O Inter não jogou no meio de semana, né?
Exatamente. E o Ceará conseguiu, mesmo diante da derrota do Corinthians, né? O Ceará que foi em voo fretado para o Rio Grande do Sul e jogou essa semana, já tem uma partida nova contra o Inter e já enfrenta o Mirassol. Então o Ceará vai para um contexto de tabela que a gente já esperava que fosse assim. Mas a gente veio de uma sequência de tabela onde a gente pegou um Corinthians muito desfigurado, onde a gente pega o Inter também em um momento que é um time que tem um maior potencial, mas não vem jogando bem. Assim, as partidas que eu acompanhei recentemente do Inter não foi uma partida do o Inter consegue desempenhar. Foi uma partida no Vitória ali, onde ele conseguiu fazer o gol ali no apagar das luzes e o Vitória muito bem defensivamente contra o Inter. E o Ceará faz um jogo franco contra o Inter. O Inter tem oportunidades, o Inter jogando em casa, o Inter tendo muito mais volume e qualidade de plantel e opções e banco. E a gente mais uma vez mostra sempre esse calcanhar de Aquiles do Ceará. Então era um Inter que matelava, era um Inter que botou uma bola no travessão, e a gente via um Ceará também que conseguiu, com o Galeano, botar uma bola na trave ali num calcanhar. A gente viu o Ceará com o Lucas Lima, um chute rasteiro. E essa dinâmica que o Lucas Lima trouxe, ela é interessante. Não é um jogador que a gente vê, faz uma atuação que vai dizer assim, pô, esse cara vai mudar a história, vai mudar a realidade do Ceará. É uma peça que é fundamental, é uma peça que vai trazer um ganho tático, é impressionante. Mas a gente tem que lembrar que é uma peça que custou 3 milhões de reais. É uma peça que precisa ser utilizada. Se o Ceará precisa de opções e ele tem no banco as opções, ele precisa ser utilizado. E eu acho que é interessante a gente ter visto como o Lucas Lima rendeu bem. Então o Ceará tentava, acho que o Ceará conseguia construir bem a jogada quando saía lá de trás. Eu acho que o Ceará conseguiu ser um pouco, e a gente sempre é sempre bom destacar uma melhora sensível quando existe, mas é sempre bom a gente voltar para o ponto de crítica, que eu acho que é o ponto mais nevrálgico do Ceará nesse campeonato brasileiro. E precisa ser corrigido, gente. Então, o Ceará que conseguir avançar com a bola e as melhorias, o que de positivo o Ceará apresenta, ele traz para a gente ainda mais a necessidade, como a gente já falou aqui em outras oportunidades, de ser olhado com mais carinho para essa campanha. Precisa ser olhado com mais carinho para a campanha do Ceará. O Ceará vai ter uma sequência difícil. Então o Ceará mostra sempre os mesmos defeitos. O Condé consegue dar um rearranjo tático, mesmo com desfalques importantes, como é o Mugni, mas o Ceará avança com a bola, avança de forma um pouco mais vertical. Eu acho que a inversão do Galeano com o Pedro Henrique traz uma versão melhor do Pedro Henrique, mas que a versão melhor do Pedro Henrique foi responsável pelo erro individual ali, a perda de bola, que gerou o gol do Inter, né? E o Ceará leva mais um gol por aquele lado direito ali, né? De ataque, na verdade, lado esquerdo de defesa do Ceará. E assim como foi com o jogo contra o Corinthians, né? O Pedro Henrique perde a bola, o jogador do Inter avança, recua para trás e faz 1-0, e o Ceará já tinha colocado a bola na trave, o Inter já tinha colocado a bola na trave. E eu acho que a tônica do jogo não muda tanto. Eu acho que o Inter consegue fazer o mínimo que se espera de um time com a qualidade do Inter, jogando em casa e com a necessidade do resultado. O Ceará volta para o segundo tempo, acho que o Condé mexe muito no time, assim, faz algumas mudanças, algumas necessárias, e buscando alternativas. E o segundo tempo, praticamente, o Ceará jogava em casa. E o Ceará conseguiu impor no segundo tempo um domínio que ele não vinha conseguindo impor sequer dentro de casa. Isso. O Ceará foi bem, e eu até comentava, estava assistindo com alguns amigos, e eu falava, se o Ceará joga desse jeito contra o Corinthians, fatalmente a gente teria ganhado. Mas escancara também problemas, esse problema final do arremate, esse problema do último passe, essa falta de um Ceará que não é agudo, ele não consegue criar oportunidades. Acho que o Ceará, o Rafael Ramos chegou a entrar bem, acho que o Rafael Ramos trouxe ali pela lateral uma força, uma chegada, fez alguns cruzamentos, foi interessante, mas é um Ceará que tem essa dificuldade, é um Ceará que trabalha bem a bola, é um Ceará que consegue ser vertical, é um Ceará que hoje estava mais espalhado em campo, como a gente já destacou, e que ele buscava o espaço, achava entre passes, e o cruzamento chegava ali no Pedro Raul. E teve um momento ali onde o Ceará jogava, e o Ceará, desde o jogo contra o Sport, ele joga com uma linha onde ele tem o Matheus Bahia um pouco mais baixo, né? E hoje ele colocou
o Lourenço, né, tirou um pouco do peso do meio campo e deixou o Matheus Bahia ali baixando, ali, fazendo uma terceira linha, um terceiro homem ali de defesa, e que trouxe para o Ceará uma possibilidade de ganhar campo. Mas o Ceará cria, esse é o meu ponto, assim, o Condé cria, e repito, de forma tardia, alternativas de conseguir ganhar campo, alternativas de ser mais rápido na transição, mas isso tudo, e a gente traz também o peso da falta de peças para isso tudo não gera um Ceará que no último terço do campo consegue ser mais agudo, não gera um Ceará que consegue gerar oportunidades em profusão. Então o Ceará é um time que é muito eficiente, vinha sendo muito eficiente, conquistou sua pontuação sendo eficiente quando tinha oportunidades de gol, mas quando essa eficiência beira o aproveitamento de 100% nas oportunidades claras, o time sofre, porque o time não consegue construir diversas oportunidades de gol durante o jogo. E é um Ceará que hoje, e a gente sabe, a gente consegue entender que nesse momento, o Ceará, com essa mudança tática proposta pelo Condé, pela primeira vez o Ceará consegue terminar um jogo com mais posse de bola que o adversário. Não é uma característica do Ceará, do Léo Condé, e muito se falava sobre um Ceará que conseguia obter resultados sem precisar ter o domínio da bola no pé, né? Um Ceará que deixa o adversário com a bola, mas ele é muito eficiente quando tem a bola no pé nessa transição. Mas é importante ter alternativas onde você controle o jogo, é importante ter alternativas onde a bola passe mais no seu pé, e quando ela passa mais pelo seu pé, escancar as suas limitações. Então a gente vê em algum momento, para a Série A, o Ceará fazer um segundo tempo, e repito, mesmo com essa atuação mais organizada, com essa atuação que andava muito bem em 2 terços. Quando chegava no último, ele esbarrava na mesma necessidade. E quando você vê o elenco onde o Ceará, na Série A, tem em campo o Ailon e o Tubarão como soluções para mudar uma partida, a gente preocupa muito e a pressão para contratações ela segue aumentando. E mais uma vez a gente traz esse debate para cá porque a gente fala, olha, falar da atuação do Ceará, falar do estilo que o Ceará vem imprimindo, falar que o Ceará é competitivo, a gente fica repetitivo, porque o problema do Ceará hoje, ele está muito mais para ser mudado fora do campo, com peças, com opções para o Condé, e o próprio departamento cuidou de chamar para si uma responsabilidade e uma pressão que antigamente estava, de certa forma, respingando no Condé. É um treinador pragmático, é um treinador... E hoje a torcida entende que o Condé, na verdade, é um dos grandes responsáveis pela pontuação obtida até aqui. Então, assim, derrota dura. O Ceará já encara, no meio de semana, o Mirassol, um adversário duríssimo, e que o Ceará, historicamente, tem muita dificuldade com times do interior paulista. Então, o Ceará, que pela primeira vez vai jogar em casa bem pressionado, é um Ceará que não deve, a menos que algo muito diferente ocorra, não deve anunciar nenhuma contratação daqui para quarta-feira. É um Ceará que deve usar a janela de forma estressar essa janela assim, até o final, deixar para... E assim, é um departamento que sempre costuma deixar muito explícito que as pressões de fora dos muros de casa de Alencar Pinto não adentram no planejamento do clube. Resta a gente analisar até que ponto, por mais que essa pressão não entre, que os resultados que já estão lá dentro pressionem o departamento. Se não é uma pressão externa pela opinião da imprensa, se não é uma opinião externa pela opinião dos torcedores, vai ser uma opinião interna que vai vir de dentro dos muros do clube, justamente pela necessidade dos resultados. Então o Ceará, que vinha, em regra, sempre que foi pressionado, o Ceará respondeu. Esse Ceará do Léo Condé tem essa característica, eu falava semana passada, assim, que é um Ceará que sempre quando precisava decidir, ele decidia. Foi assim contra o Sport, foi assim no confronto contra o Fortaleza. Então, resta saber se nesse momento de pressão o Ceará vai reagir da mesma forma. E diante dessa falta de mudança de cenário. Mas é uma tabela que vai ficar complicada à medida que passa. A gente tem o Mirassol, que é essa semana, depois vai ter Cruzeiro, vai ter Palmeiras, vai ter Flamengo, tem um jogo a menos com o Fluminense. Então, a gente sabe que para um time com poucos recursos, a gente sabe que um time que vem de acesso na Série B,
trabalhar com o pezinho na zona, ou trabalhar ali sentindo o Z4 cafungando ali na orelha, a gente sabe que as coisas se tornam mais difíceis. Os jogadores se tornam mais caros. O ambiente fica menos propício. Então, cabe ao Ceará, mais uma vez, conseguir virar essa página e dificilmente o clima muda sem contratações, sem chegadas importantes no elenco, de preferência que consigam subir o nível do material que o Léo Condé tem para agora. E sobre a janela, né? O Ceará tem uma situação delicada porque a janela só fecha em setembro, né? Então, assim, muito jogador vai esperar a galera se desesperar, né? Enfim, ninguém vai aceitar a primeira proposta, né? Ainda mais um jogador que faça a diferença. O Ceará pode contratar vários jogadores, mas assim, se for para contratar mais do mesmo, talvez seja melhor, de fato, não contratar como ainda não contratou. Mas mas isso também não, pela situação do Ceará, também não dá uma... dá um desconto para a diretoria, porque a janela abriu agora. Um cara que aceita de cara uma proposta do Ceará, em tese, não é um jogador que vai chegar com status para resolver. Um cara que chega com status para resolver, talvez ele espere um pouco mais. Se a gente pegar, vamos lá, os times que contrataram agora, o Sport, né, o Vitória, ninguém trouxe um jogador que você olha, pô, esse cara vai mudar o patamar do time. Esse cara eu queria no Ceará, por exemplo, né? Não se entende também, não, por ser uma abertura de janela e o Ceará não ser dos times mais ricos, e talvez esperar para acertar, é melhor esperar um pouco mais para acertar do que gastar um orçamento agora e aquele jogador que de fato faz a diferença você já não vai ter como contratar. Não se justifica essa espera pela questão do Ceará comparado com a grande maioria dos seus rivais na Série A? Eu acho que a gente vai ter um panorama, Fábio, quando os nomes começarem a chegar. O departamento de futebol do Ceará, e a gente tem situações... e o cenário basicamente é esse. Os alvos prioritários do Ceará, e hoje, nesse momento, o alvo principal é um ponta. Os que chegam para mudar o jogo, os que chegam para botar a camisa e jogar, esses caras não vão responder agora. Segundo é uma visão. E a gente fala dessa grita do torcedor, o torcedor muito satisfeito nas redes sociais, mas a gente fica dentro de um dilema que, no fim das contas, ele só pode ser resolvido pelo departamento de futebol. É uma decisão que precisa ser tomada. E o exemplo concreto que disseram, né, assim, de dentro, assim, o contexto do departamento é esse. Olha, o cara que vai mudar jogo, ele não vai responder agora. A gente está diante de uma decisão, ou espera, ou traz um cara que é do nível do nosso, ganhando muito dinheiro. Sim, um exemplo concreto, um volante que nunca foi unanimidade em time nenhum na Série A, que é reserva há pelo menos 2 anos do seu time, pedindo R$500 mil, que é o cara do nível do Fernando Sobral. Se esse cara chega ganhando isso, o torcedor vai ficar satisfeito? Esse é o ponto. O exemplo concreto também que foi dado foi, olha, quando o Paciência foi anunciado pelo Sport, o Ceará estava demorando a anunciar o 9, e era uma pressão. O Ceará jogou grande parte da temporada até aqui sem um camisa 9. E o Paciência, já essa história já foi pisada e repisada aqui várias vezes, foi oferecido para o Ceará um mês antes de ser oferecido para o Sport. E naquele momento, se o Ceará tivesse... o que alivia um pouco essa pressão do ponto de vista do departamento, é que se o Ceará podia ter cedido a pressão para anunciar o 9 e trazido Paciência naquele momento. Mas o Ceará esperou para ter a resposta do Everaldo e o Pedro Raul, que disseram que não iam responder naquele momento. O Ceará esperou o Pedro Raul e deu certo. Tem o Pedro Raul pagando menos que o Sport paga pelo Paciência, que não joga. Esse é o ponto. Esse é, de certa forma, um argumento que é bem plausível por parte da diretoria. Eu vou trazer um ponta que muda o meu jogo, ou eu vou trazer um cara que é do nível do Fernandinho pagando R$500 mil? Que ponto isso vai me ajudar? Mas essa, assim, e é uma visão do próprio departamento repetir, olha, a gente não ter
a gente não tem orçamento, a gente sabe que não tem orçamento, mas a gente não usa isso como muleta. Eles sabem disso, entendeu? Eles sabem. Uhum. E claramente, a frase que é muito clara e dita é assim: o problema não é dinheiro. Não existe uma falta de dinheiro. Existe você gastar muito dinheiro para uma peça que chegue nesse momento e que não vai mudar meu jogo. Mas à medida que essa peça que não muda jogo, de certa forma, ela consegue te dar até uma manutenção de nível do teu... Sai um jogador, sai o teu titular e entra um reserva que é do nível parecido, que vem inflacionado, chega um momento que essa pressão ela fica um pouco sustentável. Mas a gente já vê a torcida muito resistente, a gente já vê a torcida subindo um pouco o tom em relação ao departamento de futebol e eu não vejo um cenário de alguma mexida, de alguma chegada nos próximos dias, que é algo que venha avaliar essa pressão. E eu repito, já falava isso na vitória do Clássico, que a vitória do Clássico não alivia em nada a pressão do Ceará, porque a pressão do Ceará hoje é por contratações. A vitória no Clássico não vai aliviar, assim como a vitória contra o Mirassol não vai aliviar. A vitória contra o Mirassol ela só vai dar um respiro para evitar uma crise. E a gente precisa, nesse momento, se apegar a qualquer modificação tática que o Condé consiga trazer e trazer uma dinâmica melhor ao Ceará. Muito bem, né? O Ceará que tem uma tabela difícil, né? O jogo mais fácil dessa sequência é o Mirassol em casa. Para você ver, o jogo mais fácil, não, o jogo mais acessível, digamos assim, porque Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e volta o turno com o Bragantino, né? Que são times que são exatamente os 4 primeiros colocados agora, né? E aí o jogo adiado é contra o Fluminense no Maracanã, né? O jogo a menos também é um jogo que você não tem nem como contar ali, tem esse jogo a menos, é um jogo difícil também, né? Então, de fato, a tabela, pelo menos os próximos jogos, é bem difícil, né? Depois aí quando do Grêmio em diante já dá aquela aliviada, né? Grêmio, Juventude, Vasco, aí já são jogos mais ganháveis, digamos assim, mas até lá vai ser duro aí a situação do Ceará, que, ao que tudo indica, vai com esse time aí, não tem, pelo menos no momento, né, não tem muita perspectiva aí de grandes reforços. Vamos pro campinho, Léo? Vamos analisar individualmente aí? Vamos nessa. Nosso querido Gabriel Costa já colocou na tela. Vamos começar pelo Bruno Ferreira. Trabalhou, né? O Bruno Ferreira, eu vou colocar um verde mais escuro para ele. Eu acho que mudou a configuração do verde ou eu tô enganado? Não, tá. O verde mais escuro, é o melhor verde, né? Não, o outro, o verde mais claro. Então o verde mais claro. O verde mais claro ali pro Bruno. Eu acho que o Bruno fez algumas defesas importantes, eu acho que o Bruno não foi diretamente culpado ali no gol, a gente viu que foi uma cobertura ali, um erro de marcação, e acho que o Bruno não comprometeu, acho que o Bruno tá evoluindo a saída dele de jogo com os pés, eu acho que ele é um jogador que tá muito seguro, tem uma deficiência muito grande na saída do gol, né, na hora que precisa sair do gol por alto ali, ou até por baixo, onde precisa interceptar uma bola, foi por lá que surgiu o gol do Corinthians ali, uma confusão com o Marlon. Mas eu acho que o Bruno não comprometeu, não foi culpado no gol e fez uma ou outra defesa importante. Então dá esse verde mais clarinho aí pro Bruno. Muito bem. Dupla de zaga, Marlon e Machado. Eu vou dar um amarelo pro Marlon. Para mim, eu sou uma das pessoas que eu sou muito condescendente quando eu vou analisar o Marlon. E existe parte da torcida que é muito crítica em relação ao Marlon, principalmente porque gerou sobre ele uma pecha de um cara que falha, que erra passe, dá contra-ataque, e ele faz realmente isso, mas por sorte dele, nenhum desses contra-ataques que ele entregou resultou em gol na Série A até aqui. Mas de certa forma contra o Corinthians você pode atribuir uma falha dele, mas hoje ele fez um jogo abaixo, fazia contra o Corinthians até a falha, uma das suas melhores partidas na Série A, ao meu ver. Mas hoje eu achei ele um pouco mais abaixo. Eu acho que o Marlon ficou mais exposto quando esse campo do Ceará abriu, né? E a gente sabe que o perfil tático de um time com limitações técnicas é justamente um cobertor curto, né? Para você espalhar mais campo, para você ter um domínio melhor de meio campo, você acaba abrindo os espaços ali atrás, então você dificulta um pouco mais para o Marlon tentar ficar com esse amarelozinho.
William. Já o Machado, eu vou dar esse verdezinho mais claro. O Machado muito consistente. Gosto demais, é um zagueiro muito seguro. E principalmente quando o Ceará teve mais bola no segundo tempo, onde o Ceará teve mais campo, sempre que o Inter tentava contra-atacar, tentava achar o espaço, porque o Inter, de certa forma, tinha campo, acho que o Ceará conseguia recompor muito bem, muito rápido. Eu acho que o Machado foi muito responsável por essa questão de ajuste de posicionamento. Gosto muito do Machado. Um verdezinho mais claro para ele. Bom, para as laterais, né? Fabiano, né? Depois entrou o Rafael Ramos e no lado esquerdo o Bahia. O Fabiano, eu vou dar um amarelo. Eu acho que o Fabiano vem sendo regular, nesse momento, regular para menos, em relação ao que ele vinha apresentando na temporada. No amarelo, acho que de forma mais efetiva não comprometeu, que defensivamente o gol não saiu ali pelo lado dele, mas a gente viu ali que naquele momento, na sobra ali, na recomposição, aquela bola sobrada ali para o gol do Inter está muito na conta ali de todo mundo que não conseguiu ajustar aquele posicionamento defensivo da sobra. Então, amarelo aí para o Fabiano. E para o Bahia, eu vou dar um amarelo também para o Bahia, mas um amarelo diferente. Eu acho que o Bahia tá aparecendo menos para o jogo, ele tá aparecendo menos para o torcedor por esse novo perfil tático que o Condé tenta imprimir no Ceará. Acho que a gente viu muito claramente após a volta da parada, desde o jogo contra o Sport, né? O Matheus Bahia jogando ali numa linha um pouco mais baixa ali, praticamente formando uma linha com os zagueiros. E a gente vê ele defensivamente mais útil, mas ao mesmo tempo ele deixa de ser essa figura que dialoga com os pontas, né? A gente sempre fala isso. O Ceará não tem um ponta que quebre linha de forma alguma. Nem com drible, nem com velocidade atacando o espaço. É uma crítica que eu faço muito grande, em especial ao Fernandinho. Então precisa ter um diálogo com o lateral. Eu acho que taticamente o Matheus Bahia vem sofrendo com isso, e mesmo assim os gols vêm saindo por aquele lado ali. E apesar disso, não acredito essa culpa ao Matheus Bahia. Acho que ele está fazendo a função dele, mas eu acho que também fica com regular para hoje. Muito bem, defesa avaliada aí, só o Machado, né, e o Bruno Ferreira tiveram avaliações positivas. Aproveita e analisa o Rafael Ramos também, que entrou ali no segundo tempo. Rafael Ramos vinha sendo muito útil naquela reta final. O Ceará tinha mais domínio de bola, né? Um jogador que tem uma bola, um passe que agrega em relação ao do Fabiano, em termos de cruzamento de tudo. Vou dar um verde, vou dar essa moral pro Rafael Ramos, mas por pouco, assim. Ele deu umas erradas no final ali, mas também foi um cara que conseguiu ganhar campo, foi um cara que conseguiu fazer uma das poucas oportunidades que o Ceará realmente teve da bola chegar perto do gol ali, naquela reta final onde houve um sufoco. Acho que passa muito pelos pés do Rafael Ramos. Muito bem, vamos para o meio de campo, né? Hoje sem Sobral, né, que começou no banco, e sem o Mugni, tivemos Lucas Lima e Matheus Araújo no time titular ali junto com o Dieguinho. Foi a melhor configuração? Tinha como fazer outras escolhas, ou era o que tinha mesmo? O Rômulo podia jogar, né, ali, ou o Lourenço começar, enfim. Mas ele escolheu o Lucas Lima e o Matheus. Eu acho que a lógica do pensamento do Condé faz muito sentido, né? O Lucas Lima é um cara que perde um pouco de poder de marcação, mas em tese tem um passe mais qualificado, ele tenta verticalizar, que é algo que o Ceará precisa fazer isso no meio campo, né? Sofre muito, inclusive com o próprio Sobral, que esse ano tenta menos o passe de profundidade, e isso vem limitando o Ceará ofensivamente. Tentou dar isso com o Lucas Lima e ao mesmo tempo dá um pouco mais acaba prendendo um pouco mais o Dieguinho, né? A gente tem um Dieguinho menos participativo, que é esse cara do arrasto, é o cara que conduzia a bola. Fez alguns passes decisivos em profundidade, mas é um cara que ganha campo em regra conduzindo a bola, arrastando, né? E eu vi um Dieguinho um pouco mais abaixo hoje, justamente por essa conformação tática. Então daria um amarelo aí pro Dieguinho e daria o verde mais claro pro Lucas Lima. E a configuração é coerente, faz sentido para o que o Léo Condé pensou, em especial pela questão do Rômulo ser um jogador que não é mais, assim, a torcida não conta mais com ele, assim, sempre quando ele entra ele vem muito mal, é um cara que veio como referencial técnico, é um cara que o Léo Condé conhecia, é um cara que teve várias oportunidades, tem oportunidades jogando aberto, jogando mais à frente, jogando mais atrás, e mesmo assim não vem performando, assim, é um jogador, aquele jogador que está muito perto de
de desistirem dele, assim. Pelo menos a torcida já largou a mão do Rômulo tem um tempo. Matheus Araújo. Matheus Araújo, eu vou dar um laranjinha aí. Acho que ele foi mal, acho que ele esperava mais dele na partida de hoje, em especial por ele ter campo, né? Eu esperava o Matheus Araújo pisando mais dentro da área, ele sendo mais efetivo, ele sendo mais combativo nessa parte da questão do embate físico. Acho que o Ceará precisava muito desse embate físico do Matheus Araújo no jogo de hoje, e foi uma dinâmica que ele não conseguiu dar hoje. Então, laranjinha aí para o Matheus Araújo. Muito bem, agora partindo para o ataque, né? Tivemos Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul, né? Os Pedros voltaram. Pedro Henrique, eu vou dar o laranja para ele, acho que em especial pela falha no gol. O Pedro Henrique vem mal desde a volta da lesão, assim, vem um rendimento muito abaixo. E isso é um peso maior quando você precisa de contratações, porque é um dos nomes que veio para ser o seu referencial técnico. É um jogador que veio dessa prateleira que o Ceará busca nesse momento. E o Pedro Henrique, jogando esse nível abaixo, ele prejudica muito o Ceará em termos de opções. E o Ceará, que já precisava de um ponta em especial por ali, está praticamente precisando de dois. Assim, o Pedro Henrique vem com um desempenho bem abaixo. E acho que a falha ali E acho que indeterminante, inclusive em relação às últimas partidas dele, essa foi até um pouco melhor. Mas assim, a falha na perda da posse ali, que resultou no gol do Inter, acho que pesa um pouco mais a mão na análise, então vai pro o laranjinha aí pro Pedro Henrique. E o Galeano, o regular pro Galeano, acho que o Galeano é um cara que é um componente tático, é um cara que é impossível você analisar o Galeano sem ser por esse viés. É um cara que taticamente entrega muito nos aspectos de preencher espaço, no aspecto defensivo, mas é um cara que não tem um contra um destacado, assim, ele geralmente passa no arrasto, ele passa na velocidade, e ele, sem ter um diálogo ali, muito causado pela forma como o Condé dispõe do Bahia nesse momento, falta diálogo, falta quem consiga triangular com o Galeano ali para ele continuar achando espaço ali. Então eu acho que o Galeano é um limitado que sabe que é limitado, mas nesse momento eu vejo ele muito mais como vítima. Muito bem. E o Pedro Raul? Pedro Raul, eu vou dar um verdezinho mais claro para ele. Acho que apesar de não teve uma oportunidade lá que estava impedido e ele vem se colocando muito em situação de impedimento ultimamente. É um jogador do nível dele, acho que não pode ser algo tão recorrente, mas teve a oportunidade, caiu no pé dele, finalizou bem, fez o gol. Se não tivesse impedido ali, teria mudado a sorte do jogo no Ceará. Mas é um jogador que prende, ganhou muitos duelos aéreos, prende mais a bola ali. É um jogador que dentro desse Ceará, e a gente já falava, que tem essa limitação na construção no último terço, ter um jogador que consegue prender essa bola, fazer o pivô, abrir o espaço para os outros passarem, é uma peça fundamental para o tipo de jogo do Ceará. Mas ressalta ainda mais a necessidade de o Ceará hoje ter um 9 reserva, um 9 que possa descansar o Pedro Raul, um 9 que seja confiável, um 9 que possa trazer uma característica de jogo diferente. Mas mesmo assim eu vou dar esse verdezinho mais claro aí pro Pedro Raul. Muito bem, titulares avaliados, né? Vamos para o banco, né? Tivemos o Lourenço, Sobral, Ailon e Tubarão, né? O Rafael Ramos a gente já avaliou. Desses aí, eu acho que quem é possível fazer uma análise mesmo é o Rafael Ramos. Eu acho que um regular para o Ailon, eu acho que ele não é um culpado aí pela limitação que ele mesmo tem. Um cara que foi colocado na ponta, tinha hora que estava tentando centralizar ali, sendo um segundo homem ali para compor o meio campo, então sofreu um pouco com isso. Então dá um amarelo para o Ailon e um vermelho para o Bruno Tubarão. É um cara muito limitado tecnicamente, é um cara que também não é culpado, e repito o que a gente falou no começo da live, é um cara que veio para ser G3, e isso tira um pouco do peso das críticas sobre ele, no caso do nível de qualidade do jogador, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que seu G3 vem cada vez mais sendo acionado, algo está errado. Se ele vem cada vez menos acionado, e cada vez que é acionado, escancara ainda mais sua limitação técnica, tem algo muito errado. Ele não é aquele cara que está sendo acionado porque ele está se destacando. Não é aquele cara que está sendo acionado porque ele está buscando a sua oportunidade. É um cara que está sendo acionado pela limitação de elenco. Então, o Bruno Tubarão aí vai para o vermelho aí, fica bem escancarado. Os demais, o branquinho aí, sem avaliação. Não tem um recorte, a bola não passou muito pelos pés deles, para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada. Muito bem.
Sobral também entrou no finzinho, né? Foi. Fica sem nota, né? Os dois. Bom, melhor em campo. Vai ficar No, sendo Condé, quem? o Condé eu vou dar o verde mais escuro, Condé. Eu acho que ele foi bem. Acho que o Condé, nesse momento, vem sendo uma vítima da falta de opções de peças, e dentro disso, até então, esse pragmatismo que tinha do Léo Condé, que era muito criticado, muito acionado, vem dessa vez agora sendo mais criativo, mostrando soluções. Então ele fica com o verde mais escuro. Ou verde mais claro, perdão. O melhor verde. Eu tô no celular aqui, tá ruim de enxergar. O verde Muito mais bem, escuro, então. perdão. A maior nota acabou sendo pro Condé aí. E E entre. pode Pode ser, completar. se puder ser o Condé, o melhor do Ceará hoje, vai para ele. É Muito uma bem. vítima. Mas dentro de campo, quem você. Só pra gente ter uma menção aqui. Acho que, acho que o Machado, gostei do Machado. Muito bem. Então, Ceará avaliado, né? Nesse jogo contra o Inter. Não foi um jogo bom, né? De se ver assim. Sobretudo o primeiro tempo, né? E a parte final do segundo também foi um jogo, no meu caso, né? Que. Para quem não torce diretamente, né? Para um dos times, foi um jogo bem, Mas foi, bem divertido para limpou um ver, né? pouco, a vista do que a gente viu contra o Corinthians, assim. E isso foi um jogo. Contra o foi muito chato o jogo, né? Ninguém Horrível. criava nada. Esse jogo foi muito. Inclusive, Bahia e Fortaleza ontem também foi um bom jogo. Enfim, os nordestinos aí estão, pelo menos nessa rodada, estão protagonizando bons jogos, né? E o Ceará teve mais posse, mais finalização, né? Mas acabou não trazendo um ponto aí, como o Léo já falou, a questão da limitação do elenco pesa muito, né? Você vê o Inter, entra o Ener Valencia, tipo, É. lá no final do jogo entra o Ener Valencia. E Entra o é, Tabata, entra. Então, assim, é vai mexendo e. isso. E os times aqui são os times, sobretudo os times que sobem, né, da Série B para a Série A. Sim, tem que ter muitos não tem nenhum 11 ali que você confie, né? Pega o Vitória, né, o próprio Ceará e aí outros times aí tem jogadores no banco que seriam titulares tranquilamente por aqui, por exemplo, o Valência no Ceará, pelo amor de Deus. Se bem que eu não sei se hoje seria titular no lugar do Pedro Raul, tá? Tem isso. O Valência também não tá numa boa fase, não. Bom, mas é isso. Passada a régua no Ceará, a gente está aguardando Arthur Silva aqui, né? Que ele vai entrar para falar do Santa Cruz, né? Enquanto isso, Santa é Léo, bem pertinho, tá bem pertinho aqui de casa. É uma reta aqui da minha casa é, pro estádio aqui. Os 40 é o Santa quilômetros que aqui, é uma retinha aqui. perdeu do Horizonte, né? 2-0, fase ruim do Santa Cruz, perdeu a liderança, né? Da sua chave. Vamos falar muito sobre esse jogo daqui a pouco. Mas tem Mirassol, Léo, no meio de semana, que é difícil, né? O Mirassol, todo mundo dava ali como patinho feio, né? Ia brigar pra não. Inclusive, dois times que no início do campeonato muita gente dizia que ia brigar pra não cair, Ceará e Mirassol, mas hoje eles estão até relativamente longe, né? Do Z4, mas é um jogo que tem que vencer, né? Em casa não tem muita escolha, né? Exatamente. E assim, o Mirassol é um time que o Ceará tem muitas dificuldades sempre, assim. Em geral, com todos Perdeu os ano times. passado, não foi? Na Série C? Na Série B? Não foi 1-0, né? Ou não? Ou ele Eu acho ganhou de que, 1-0? eu acho que ganhou uma. Eu acho que ganhou uma, não tenho Ele certeza, perdeu, mas. ele perdeu em casa. Agora eu não lembro se foi Novo Horizontino ou Mirassol. Eu sempre confundo os dois. Mas eu acho que ele Pronto, perdeu mas um. o Mirassol tem um 3-0 clássico aqui no Castelão, na época das sanções, assim, que era só mulheres e crianças no estádio. E o Mirassol levou um sonoro 3-0 aqui, a criançada. Não, perdão, agora eu tô igual a você, eu confundi, foi o Novo Horizontino. Mas Não, foi 2-1, viu, Léo? 2-1 ano foi passado. 2-1, Aí né? no Castelão, é. O Mirassol é um time muito chato, cara, quando joga com o Ceará. E é um time que vem fazendo um campeonato muito bom, gosto muito do Gonais. É um time que tá surpreendendo, é um time que tem um elenco bem curto. E se você anunciasse alguns titulares do Mirassol nessa janela no seu time, muita É. torcida ia dar um pulo aí, assustada. Mas é um time bem comandado, é um time que
consegue, com poucos recursos, fazer um jogo mais agressivo, um jogo com mais alternativas ofensivas. É um contraste muito grande com o Ceará. O Mirassol é um contraste muito grande com o Ceará nesse momento. E aí vão ser dois modelos diferentes em um mesmo cenário que vão ser colocados à prova aqui no Castelão na quarta. Muito bem, então é isso, né? Certamente estaremos aqui também para analisar esse jogo. Então é isso. Valeu, Léo. Bom resto de domingo. Ótima semana para você. Até a próxima. Valeu!